Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Hoje é mais um dia de estarmos dando continuidade ao nosso estudo. A Bíblia nos diz no livro de Salmos: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Aleluia! Quando Davi falou isso, ele estava falando acima do monte, ou seja, eleva os meus olhos para os céus, que está acima do monte, da onde vai vir o meu socorro. E quem vai impedir o socorro vindo direto do céu na nossa vida? Eu te convido agora para que nós venhamos estar fazendo isso, elevando nossos olhos para o monte. Feche os teus olhos, por gentileza. Soberano e eterno Deus, eu uno minha fé com essa pessoa agora que acabou de abrir esse vídeo, Pai, elevando nossos olhos para o teu trono que está no céu, ó Pai. Aleluia, te apresentando em nossas orações, Pai. Eu te apresento essa pessoa agora que acabou de abrir esse vídeo. Ó Senhor dos exércitos, estamos aqui para ouvir a tua palavra. Te peço que visite o coração dela, que ela sinta o Senhor falar com ela. Ser com ela no seu acordar, no seu deitar, ser com ela no seu dia a dia. Guarde a sua entrada, guarde a sua saída, proteja ela, dá vigor, dá forças, aleluia, seja qual estado que ela se encontra, mas que o Senhor renove ela agora, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, o que pode impedir, Pai? Porque o Senhor é onipresente, Pai, aleluia. E o tanto Deus que está aqui está aí também, ó Pai. O Senhor é temporal. Que essa pessoa abriu esse vídeo agora é porque o Espírito Santo moveu o coração dela para ela ouvir a tua palavra. Fala conosco através da tua palavra, fique conosco, nos esclarece algo direto do céu. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos dar continuidade ao estudo. O Evangelho escrito por João, capítulo 7, eu vou ler do 45 ao 53. Evangelho escrito por João, capítulo 7, do 45 ao 53. 45 ao 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a este plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Aqui, esse texto que nós lemos, se você for olhar uns versículos mais para trás, Jesus estava no templo pregando. Aí ele saiu do templo e continuou a pregar. E os sacerdotes, os fariseus, mandaram prenderem Jesus, mandaram os guardas irem para estarem prendendo Jesus. Aí eles chegaram para prender Jesus, só que eles não conseguiram. Aí a Bíblia nos diz no 45: voltaram, pois, os guardas na presença dos principais sacerdotes e fariseus. E os fariseus perguntaram: por que vocês não prenderam ele? Aí eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também fostes enganados? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Ou seja, será que vocês também foram enganados? Você já viram algum dos fariseus crendo? Você já viu alguma autoridade crer nele? Aleluia, aqueles guardas foram prender Jesus, só que quando eles chegaram, Jesus estava pregando, estava falando palavras, estava, aleluia, falando palavras vindas diretas dos céus, e eles
A Bíblia nos diz aqui onde nós lemos que eles ficaram tocados pela palavra de Jesus ao ponto de falar: ninguém falava como esse homem. Hoje o que nós temos é a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Sim, a mesma palavra que Jesus falava naquela época é a palavra de hoje, que pregamos, que ministramos, aleluia. Quando nós vamos ao culto e sentimos vontade de chorar, ao ponto quando o ministrador está falando, está pregando, sentimos vontade de chorar, chegamos a nos arrepiar. Ou às vezes, quando acaba a ministração, ficamos com aquilo na cabeça, pensando no que a pessoa falou. Isso é Jesus te chamando, isso é Deus te tocando, porque a palavra é viva, e a palavra é Jesus, e Jesus vive, e Jesus reina. O que Ele está querendo fazer é te dar uma nova identidade. Se isso está acontecendo com você, pense nisso. Aí a Bíblia nos diz que os fariseus falam: vocês estão sendo enganados. Quantas vezes as pessoas não falam isso? É muito triste. Se estivesse um Deus no céu, nada estaria acontecido, tanto na vida delas, como no dia a dia, como na terra, nada disso estaria acontecido. Mas veja bem, existe o barbeiro que corta o cabelo. Se o meu cabelo estiver grande, se eu não ir nele, ele não vai cortar o meu cabelo, então eu tenho que ir no barbeiro. Assim, dessa forma, é Deus também. As pessoas querem o socorro de Deus, mas elas não vão até a Deus. Sem falar que só delas acordarem é porque alguém soprou o fôlego de vida nas narinas delas. Se elas estão indo trabalhar, é porque a sustentação dos seus pés é alguém que mantém, e esse nome dessa pessoa é Deus. Aí a Bíblia continua nos dizendo desta forma: quanto a este plebe, que nada sabe da lei. Plebe é como uma pessoa miserável. Ele sabe, esse miserável que não entende nada da lei é maldito. Aí eles vai no versículo 50, um homem chamado Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos, a Bíblia está falando, um deles, Nicodemos, era um fariseu, era uma autoridade. Lembrando que Nicodemos estava tendo uma festa da Páscoa, Jesus se retirou e foi para casa, provavelmente na casa de Pedro, porque Jesus já sabia que Nicodemos ia ir ao encontro dele, e Nicodemos foi ao encontro dele, e Nicodemos chegou. A Bíblia nos diz que Nicodemos foi meio que escondido ter com Jesus. Aleluia, isso está lá no capítulo 3 desse mesmo livro, evangelho que estamos lendo. Aleluia, e Nicodemos foi ter com ele, e Jesus explicou para Nicodemos, pregou. Eu quero te dizer que Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus, e ele foi ter com Jesus. Aqui, quando ele menciona um versículo da lei, porque a lei dada por Moisés, para você julgar uma pessoa, você tem que ouvir a parte da pessoa e ouvir a outra parte, assim se dá o julgamento. E eles não estavam querendo ouvir a parte de Jesus, eles estavam com tanta inveja, estavam tão cegos, que eles só queriam julgar Jesus. Só que aí Nicodemos, ele vem, porque quando nós ouvimos falar de Jesus, nós geramos uma fé dentro do nosso coração, e essa fé nos atrai até Jesus. Quando vamos até Jesus, a fé é confirmada. Esse homem Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus, e ele quis conhecer as palavras dele, e ele foi ter com Jesus meio escondido, mas foi ter. Ali ele confirmou a sua fé. Aqui ele foi e meio que defendeu Jesus, mencionando um versículo da lei. Aleluia, Deus quer confirmar sua fé. Você crê em Deus, você crê em Jesus, mas vá até Ele e confirme a sua fé nele. Aleluia. Aí a Bíblia nos diz, aí eles falaram: vocês já viram algum profeta vindo da Galileia? Acaso já viram algum? Falaram para Nicodemos: você veio da Galileia? Acaso algum profeta já veio da Galileia?
E assim cada um deles foi para a sua casa. A Galileia, ela é formada de nações pagãs, estrangeiros que foram migrando e formaram a Galileia. Lembrando que na Galileia fica Nazaré, Canaã, Corazim, Betsaida e até as outras cidades, porque a Galileia é um estado. E eles falaram: nunca vi um profeta dali. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade pequena e uma cidade conhecido como estrangeira, da onde nunca saiu um profeta, foi da onde saiu o maior de todos os profetas. De um local desprezado, foi aonde saiu o maior profeta que essa terra já viu, o Filho de Deus. O que eu estou te dizendo, que esse Filho de Deus te deu intimidade. Não importa onde você mora, não importa da onde você vai sair, não importa nada disso para Deus. Ele só quer fazer de você o maior profeta dessa terra, talvez do seu bairro, talvez dessa nação. Não importa o lugar onde você vive, o que importa é que quem vai impedir a mão do Senhor de chegar até você. Aleluia! Esse é mais um estudo de hoje. Te peço que me desculpe se passou 1 minuto ou 2 minutos. Aleluia! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Que Deus sempre esteja com você, que Ele sempre caminhe com você. Amém. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.